e fazer uma viagem hoje, de lá até aqui, né? Boa noite a todos. O tema que o Renato espiou, que eu estava preparando, né? Caiu bem como uma luva. Que Jesus não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos, separados entre si. Ele pregou a união, criou vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. É um trechinho que ele leu. O tema de hoje é sobre os apóstolos de Jesus, que nós podemos sempre pesquisar e estudar e aprender muito com a trajetória deles e o quão importante foi esse iniciado que Jesus, reunindo os amigos mais chegados, os discípulos, porque discípulos são todos os simpatizantes da doutrina do Cristo, e todos aprendizes, mas ele reuniu os que ele encontrou com mais condições espiritual, já de vidas passadas, mais propenso a assumir um trabalho tão árduo e que tivesse esse perfil que ele precisava, o encorajamento, a fé, a crença nele, né, e a crença na vida transcendente. E no poder, na sustentação que Deus iria dar para todos eles. Então, a preocupação é ele formar um corpo de 12 apóstolos. Dos discípulos todos, ele separou 12 para iniciar o trabalho. Todos tinham sido discípulos do Senhor e acreditavam nele. Mas nem todos compreendiam o verdadeiro significado da obra do Salvador. Como até hoje nós, que já estamos galgando esses caminhos da espiritualidade, ainda não conseguimos compreender totalmente, né? E vamos passar algumas encarnações para compreender. Para Jesus, esse grupo que ele formou, esse corpo de 12 apóstolos, eram seus pequeninos, seus amigos, que ele podia ter aquela confiança. Mas eram gente comum, conforme o Renato leu ali, não eram rabis, eruditos, nem oficiais sacerdotes. Então, ele não escolheu os que estavam no topo da sabedoria material. Ele escolheu o que estava mais propenso e estava no topo do entendimento espiritual. Porque muitos seres têm a sabedoria, têm a formação acadêmica, têm as especializações, têm experiências profissionais, mas são ignorantes das coisas espirituais. As evidências muitas vezes estão aí debaixo do nosso nariz, acontecendo, e nós somos cegos, não queremos ver. Então, dessa forma, é que Jesus tinha um carinho tão especial por esse corpo dos 12 apóstolos que ele formou, porque eles reuniam já as condições de humildade, de coragem, de fé
e tantas outras características. E Jesus predominou a natureza intrínseca dos apóstolos e não as suas realizações aparentes. Hoje, estudando, né, nós falamos da essência. O que realmente a intimidade de cada um já pode revelar no sentido do entendimento espiritual. Outros estão distantes ainda de entender. O Mestre escolheu os 12. Eles não se escolheram e foram ordenados pelo Mestre. E disse: muito lhes será dado, mas muito lhes será exigido. Então, quanto mais você conhece, estuda e conhece, mais você sente na tua consciência a necessidade de contribuir com a obra espiritual. E assim, com defeitos ou não, todos eles se tornaram luzes, porque eles já se diferenciavam entre o público, né? Jesus deu um eloquente depoimento, testemunho, que durante esse período em que ele escolheu os 12, apenas um se deserdou, saiu, né? Deserdou. Já no final, ele não fez isso por maldade, que foi Judas. Ele fez pensando que Jesus, no momento certo, ia provar, ia desmascarar, ia mostrar quem ele era. E se decepcionou, porque não estava nos planos. E ele então se desesperou nesse deserdar dele, da vida de Jesus, da vida dos seus amigos, do grupo em que ele pertencia. Ele se desestruturou completamente e chegou ao ponto de se suicidar. Mas aqui chama atenção para nós não cometer o erro de achar que esses 12 apóstolos eram ignorantes. Eles não podiam ser. Pouco instruídos também não eram. 7 deles foram profundamente educados nas melhores escolas das sinagogas, porque lá tinha as melhores escolas, em Cafarnaum. A sinagoga de Cafarnaum era as melhores. Em toda a Galileia eram as melhores escolas. Eles foram educados lá, já com nível máximo, o que a escola tinha para oferecer. Nós também, muitos conteúdos que vamos explorar, sempre vai depender de um conhecimento anterior, às vezes de uma outra obra, ou de várias outras obras, para a gente entender o contexto, os personagens, a caminhada de cada um deles. Mas no sentido em que Jesus iria agora lançar o seu projeto, esses apóstolos, mesmo instruídos, eles eram leigos. Quando tu chega na doutrina pela primeira vez e começa a ouvir falar umas coisas diferentes do teu conhecimento corriqueiro, tu pega os primeiros livros
e lê, dá uma espiadinha nele, não vê sentido, não está entendendo. Porque a gente pode ter uma graduação superior, especialidade lá e especialidade aqui, e não entender dessa sabedoria aqui que é espiritual. Então, o leigo, ele tem que começar, o leigo no conhecimento espiritual, começar lá na base, né? Não chegar de paraquedas lá, direto nas obras mais aprofundadas. Mas todos eles eram instruídos, mas eram leigos da sabedoria divina. Cada um deles possuía experiências diferentes e aprendizados de vida. Todos eles eram trabalhadores, estudavam, tinham suas famílias, como nós. Uma vida de esforço, uma vida limitada, né? Sem muito esbanjo. Uma vida humilde, simples. Então, ele aproveitou. Ele não escolheu perfeitos, porque perfeitos não tinha e não tem aqui na Terra. Mas escolheu aqueles que preenchiam os requisitos que ele precisava. Boa vontade, respeito, fé, coragem, vontade de aprender, disponibilidade. Tanto é que foi organizado uma forma tão linda, porque a maioria tinha suas famílias já, seus filhos, inclusive Jesus. E foi tão bem organizado que aqueles que tinham que abandonar as famílias para ir trabalhar na obra de Jesus, a família não ia ficar desassistida. Tinha alguns que eram encarregados de dar assistência, de percorrer a situação, fornecer as condições para eles sobreviver. E assim as famílias também não ficaram desassistidas. Veremos aqui agora que vai a tecnologia, veremos aqui uma síntese da vida e pontos da personalidade dos discípulos de Jesus e como se deu a morte de cada um. Então, à medida que ele foi formando o corpo dos 12, que ele escolheu 7. E através dos outros foram trazendo o primo, o irmão, e foi formando. Com a referência dos primeiros, ele foi formando os demais. Nós vamos apresentar aqui não está ligado na televisão. Agora aqui, Rodrigo, preciso maximizar. Aproximei aqui. F5. Queria tirar aquela do lado. Tirar o negócio. Beleza. Tirar o anel de segurança. Foi feita
Esse? Daí aqui para ficar grande. Não ficou grande ali, né? Ficou grande. Eu só vou aqui agora na flecha, tá? Então, os pontos de personalidade. Então, aqui está Jesus com o seu corpo dos 12. A intenção de Jesus de formar um novo corpo, povo de Deus, livre de males de uma cultura de violência. Então, esses discípulos, que agora ele escolheu os 12, não tinham que ser pessoas com problemas judiciais, problemas sociais, problemas familiares. Não podiam, eles tinham tinha que ter uma vida tranquila e resolvida. Problemas profissionais, livre, não podia ser pessoa violenta, um mau elemento na sociedade, uma pessoa, dá para dizer, de bem, tá? Livre de doenças e toda espécie de mal físico, também não podia. Isso é uma pessoa que era zelosa pela sua saúde, que tinha os seus hábitos alimentares de uma forma normal, que não comprometesse sua saúde. Livre de problemas psicológicos e espiritual, também não podia ser essa pessoa. Depressiva, com altos e baixos, com distúrbios. Tinha que ser uma pessoa normal. Boa saúde, boa índole, e saúde física e espiritual. Essa era a essência, não era a discriminação. Eram os requisitos para poder trabalhar. Não sei hoje, mas antigamente, quando você ia arrumar um emprego, vamos supor, tu se efetivou naquele trabalho. Tu preencheu os cadastros, né? E foi exigido de você uns exames, né? Para ver se tu era uma pessoa sarada, com condições psicológicas compatíveis para trabalhar. Não podia ser uma pessoa meio adoidada, um dia estava bem, outro dia ficava doido no trabalho, né? Então tinha que passar por esse crivo de análise para ver se tu era uma pessoa idônea para assumir esse trabalho, principalmente se tu ia se efetivar nesse trabalho. Não sei as empresas que pegam assim temporário, se é assim, eu sei que para efetivar tinha esse molde. Então, Jesus, agora com o seu corpo formado, que eles convidou mais 7, convidou mais 5 foram escolhidos pelos companheiros que já estavam, os irmãos que já estavam. Então, Simão Pedro e André convidou quando pescava no lago de Genezaré. Vindo após mim, eu vos farei pescador de homens. É claro que eles não entendiam a linguagem de Jesus, mas depois, com o tempo, eles iam acompanhando o trabalho, as orientações. Jesus foi sempre passando orientações, sempre informando, sempre advertindo, porque nós precisamos ser advertidos também. Então, o chamamento: Tiago e o irmão de João, filho de Zebedeu, desejais participar das boas novas comigo? Jesus pergunta. E assim ele foi andando num lago, numa aldeia, noutra, encontrava os pescadores, encontrava os que trabalhavam nas oficinas, encontrava os pedreiros, e ele foi construtores, foi
entrando em contato com um, com o outro. Claro que Jesus, ele lia a alma da pessoa. Felipe escutava Jesus às margens do Rio Jordão quando Jesus proferiu: segue-me. Em Mateus, Jesus caminhando pela alfândega, o enxerga e diz: Mateus, vinde comigo, eu te convido para que possas anotar comigo almas para o reino dos céus. Tudo uma linguagem que aparentemente eles não entendiam. Só ouviam Jesus falar dessa forma, não é uma forma comum, na linguagem do trabalho, na linguagem da família, na linguagem social, mas eles ficavam na deles, aceitavam. E daí a missão. Jesus agora já reunia um pequeno grupo lá e começava a dar as primeiras pinceladas do seu projeto. E assim foi, e eles foram assistindo. Agora vem individualmente cada um. Vai vir André, um homem bom, um bom organizador e um administrador ainda melhor. Ele foi líder do corpo apostólico do reino e tinha um comportamento baseado na organização, no planejamento metódico e previsível. Tinha certeza da compreensão exata das regras, sem erros. Era pessoa inculta? Não. Pessoa graduada, que entendia do riscado. E queria que esse projeto, que ele ia compreender aos poucos, pudesse cumprir. E o que o ministério de Jesus e deles pudesse cumprir. Cabalmente, sem erro, com início, meio e fim. Quantas pessoas que são relapsas no trabalho, mal começam já deixo, fazem mais ou menos, e não encerram. Um professor, para ser um professor, ele tem que preparar a sua aula, com começo, meio e fim. Senão deixa os alunos voando. E assim na empresa, a empresa também, tu abre lá, seja ela saúde, seja ela comércio, o que for, tu é responsável por aquele setor, tu tem que organizar. Começo, meio e fim. Quando sai, dá uma olhadinha se está tudo em ordem. André provavelmente foi crucificado em uma cruz em forma de X. Eu não vou apresentar a figura deles lá no final, porque para que apresentar o sofrimento? É como nós cultuar Jesus na cruz. Nós temos que cultuar Jesus belo. Um espírito atuante, de luz. Depois veio Pedro, Simão Pedro, com 30 anos, e André tinha 33. Ele era irmão de André. Foi um dos primeiros dos apóstolos a ser escolhido. Era conhecido por todos os seus amigos como um companheiro impulsivo. Tinha sentimentos fortes. Era de decisão súbita e de ação rápida. Com um perfil ativador. No meio social, nos trabalhos, existe esse tipo de pessoa. Pedro tinha o senso de fazer rápido tudo, com urgência. Queria ver resultados já. E tinha que dar certo. Era o que lhe motivava.
e tinha iniciativa prática. O mais impulsivo de todos os discípulos era Pedro. Vencer os desafios era o que ele não tinha medo. Queria vencer os desafios. Suas qualidades era fazer acontecer de fácil motivação e fazer o que fosse necessário. Mas os seus pontos fracos, ele era explosivo, temperamental, difícil, fazia de modo fácil, impaciente, ansioso, do modo mais fácil, inquieto, agia e depois pensava. Se motivava a resolver os problemas do seu jeito. E segundo as escrituras, ele morrera em idade avançada. Alguns textos literários dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas já em idade avançada. E Tiago, irmão de André. João. Não, Tiago, filho de Zebedeu, tinha um perfil idealizador. Era um pensador, com comportamento criativo e intuitivo, mas sempre bem equilibrado e flexível. Tornou-se o primeiro mártir entre os apóstolos, morrendo pela espada de Herodes Agripa I. Ali diz, estava com 30 anos e tornou apóstolo. Seu irmão João desfrutavam da vantagem de haver conhecido Jesus antes de qualquer outro dos apóstolos. Ele e João conheceram Jesus antes de todos os outros. E João era irmão de Tiago, seu companheiro de pesca. Um perfil comunicador, tinha um comportamento sensível e de bom relacionamento com as pessoas. Aqui diz que um dos fatos que João fosse um dos 3 auxiliares pessoais de Jesus emprestou mais ênfase a tal ideia errônea, para não mencionar que João, junto com seu irmão Tiago, conhecia Jesus há mais tempo do que os outros. Ele era o discípulo amado pelo Mestre. Não que Jesus não amasse os outros, mas era o mais que tinha mais afeição com ele. Em todos os momentos, Jesus confiou, era confiável, ele era muito confiável. E Jesus incumbiu a ele a responsabilidade de cuidar da sua mãe, da mãe de Jesus, de Maria, porque ele simplesmente agora não vinha mais para casa. Ele estava em trabalho, Jesus, né? A missão dele era outra, mas ele tinha a responsabilidade de ver que a sua mãe estivesse bem. E João, por tudo que ele realizou, ele foi alvo de perseguição e foi exilado para a ilha de Patmos, onde teve a revelação das cartas do Apocalipse. Se vocês leem, e ele morreu com 100 anos de idade de morte natural. Alguns dizem que ele não foi martirizado. E esse Apocalipse, escrito por João, está no final da Bíblia. Podem ler. E tem o livro Apocalipse de São João. É apavorante. É tudo coisa para o futuro que vai acontecer, Nesse exílio dele, ele teve a oportunidade de ficar em retiro espiritual, dialogando com os espíritos e escrevendo o Apocalipse.
Depois vem Filipe. Filipe, 27 anos, um perfil organizador, foi escolhido como intendente. Cuidava da logística do grupo, de comportamento detalhista, organizador e metódico, cheio de metódico. Tinha um jeito sistemático de cumprir suas funções. Foi sepultado em Hierápolis e desconhece-se o motivo da sua morte. Provavelmente foi um mártir. O quinto apóstolo escolhido, tendo sido chamado quando Jesus e os 4 seus primeiros apóstolos estavam no caminho de volta, vindo do local em que João batizava no Jordão, até Caná de Galileia. Já que vivia em Betsaida, Filipe conhecia Jesus há algum tempo, mas lhe tinha ocorrido que Jesus fosse realmente um grande homem até aquele dia, no Vale do Jordão, em que ele disse: segue-me, Filipe. Foi também, de um certo modo, influenciado pelo fato de André e Pedro, e Tiago e João haverem aceitado Jesus como libertador. Daí ele entrou no grupo, quero fazer parte. Aí vem Natanael, 25 anos, comportamento tradicionalista, sensível, de fácil relacionamento, buscava sempre a harmonia do grupo, sempre divertido. E a felicidade acima dos resultados tinha o reconhecimento do grupo pelos seus serviços sociais aos familiares de todos os apóstolos. Ele se preocupava com a parte social, a parte de suprimento de todos os familiares do grupo. Ele era um tanto distraído, levado à liberdade de expressão, falar o que não deve, falar qualquer coisa, se não cuidar no que fala, né? Quando vê, já falou. E a ausência de controle rígido eram fatores que motivavam. Ele não tinha um controle rígido. Muitas vezes era imprudente. Foi esfolhado vivo pelos bárbaros e recebeu o golpe de misericórdia através da decapitação. Tiraram toda a pele dele e depois decapitaram. Foi o último dos apóstolos. Foi escolhido pelo próprio mestre. Ele havia sido associado de Filipe, vários empreendimentos de negócios. Estava indo ver João Batista com Filipe quando se encontraram com Jesus. Daí vem o falar do Mateus, aquele que está em tudo ali no Evangelho, né? Evangelho de Mateus. Então ele está em um dos evangelistas. 31 anos, comunicador, um grande contribuinte financeiro do grupo, tirava do dele. Pela sua generosidade, tinha qualidades de manter com facilidade uma comunicação harmoniosa com todos. Buscava aceitação social e tinha o reconhecimento dos demais. A Igreja Ocidental alista-o entre os mártires. Representante financeiro. De um certo modo, Mateus era o agente fiscal e o porta-voz de publicidade da organização apostólica. Era um bom julgador da natureza humana e um eficaz homem de propaganda. É difícil visualizar sua personalidade,
mas foi um discípulo sincero e cada vez mais crente na missão de Jesus e na certeza do reino. E era o mais afeiçoado financeiramente. Ele tinha muitas posses. No final, ele ficou sem nada, porque ele distribuía tudo, pagava tudo, quase tudo, né? Não que eles tinham os negócios deles, todos eles tinham seus próprios negócios e tinham um controle sobre os negócios deles, mas eles estavam trabalhando na missão. Aí vem Mateus, que nós falamos, né? Tomé, movido pela ordem, controle e segurança. Tinha um comportamento detalhista e analítico. Organizava e planejava o itinerário dos apóstolos e era um bom executivo. Um excelente homem de negócio, metódico, leal, responsável. Era do tipo lógico e cético, sem leviandade, a ponto de duvidar da ressurreição de Jesus. Mas tinha um conhecimento específico do seu trabalho no grupo apostólico. Sobre sua morte, há duas versões. Diz que foi transpassado por uma lança, uma flecha, e outro diz que ele foi torturado, próximo de Madras. Então, eles tinham aquelas qualidades para gerenciar esse trabalho, como se fosse uma empresa, né? Uma grande empresa, para gerenciar. Vamos pegar um grande empreendedor que tem uma rede de lojas por todo o país. Tem os escolhidos para gerenciar, não é verdade? E lá esse gerente é responsável para escolher as pessoas para atender aqueles setores. Não tem diferença, só que no lado espiritual. Então, a sua excelente mente analítica acompanhada por uma coragem inflexível. Coragem. Jesus não podia pegar um frouxo. Qualquer problema que surgisse, corria, se esconder, negar, como Pedro negou, né? Depois se arrependeu, mas era corajoso, mas no fim negou. E ele diz que a fraqueza dele era duvidar o suspeitoso. Ele tinha que ver para crer. E nem vendo não crer. Ele tinha que pôr o dedo. Deus, vem aqui também, coloca o dedo na minha chaga. Esse não é palpável. Então, muitas pessoas são assim. Eu não acredito, eu não acredito. Agora, nessa questão da mediunidade, esse não acredito, esse tudo é bobagem, custa caro. Que as pessoas sofrem mais, sofrem bem mais, por não aceitar que seja um fator de mediunidade. Então, agora vai sofrer mais. Se buscasse o auxílio logo e pudesse ser aceitado e ser moldado segundo as orientações, ia sofrer bem menos. Até doença física. É possível sofrer menos doença física? É possível zerar completamente qualquer problema físico. Zerar completamente. Não ter nada. A não ser problema de veieira mesmo, né? Mas o resto está tudo em ordem. Então, Tomé, o dito
que não acreditava, né? Mas ele tinha uma personalidade. Tudo ele tinha que confirmar primeiro. A doutrina diz assim: diante dos fenômenos mediúnicos, você não pode achar que tudo é os espíritos. A maioria das vezes não é. Não, mas como? Aquela porta bateu? Vai ver que pro lado de lá da porta tem uma janela aberta e o vento tocou, a porta bateu. Ah, mas o molho de chave caiu. Mas vai ver que ele estava mal enroscado. Qualquer vibração que deu na porta, o molho caiu. E assim todas as coisas. Tem que sempre checar. A doutrina diz assim, que entre 10 verdades, entre 10 fatos, se tiver uma verdade, uma falsa e 10 verdadeiras, tu tem que refutar os 10. Uma falsa e 10 verdadeiras, tu tem que refutar os 10. Então, assim, nós podemos exagerar às vezes, né? E tem algumas coisas que é para ser. Isso vai ser. Então, ele duvidava. Tem uns que são tão céticos que duvidam de tudo. Eu tenho um irmão que é cético. Tudo ele duvida. Estavam construindo um açude, ele e a mulher, pregando os palanques, fechando e tal, cercando. Desapareceu as ferramentas. A marreta, o serrote, desapareceu as ferramentas. Os dois lá, só eles que estavam usando, entraram no lago, procuraram dentro da água, procuraram na grama, ninguém teve lá. Mas como é que uma galinha vai arrastar uma marreta? Aí, ela foi embora, disse, vamos largar a mão. Certo não é para nós terminar hoje. Já era de tardinho. E ele já disse os palavrão, já xingou um monte lá. E quando ele terminou de xingar, as ferramentas apareceram em cima dos pés dele. Ele olhou assim, estão todas ali. Nem assim não acreditou na ação dos espíritos. Aí uma noite, vem um clarão lá do morro, lá das árvores, vem aquele clarão, adentra a casa dele, pelas paredes, por tudo, iluminou toda aquela região onde entrou aquele clarão. A minha cunhada já entendeu. Vamos fazer uma prece. É algum sinal. Cê é boba. Vamos dormir. Deixa pra lá. Aí, não faz muito tempo, a carteira dele, que ele nem lembrava mais se estava vencido ou não, de motorista. A mulher veio, botou as mãos no ombro dele e disse para ele, vá renovar a tua carteira. A mulher já tinha morrido daí. Nessa época a mulher morreu, já tinha morrido. Vai renovar a tua carteira, porque vão te multar. Amanhã ainda. Ele acordou, sentindo ainda as mãos dela, assim, e o som da voz dela. Acordou. Mas eu vou lá ver se está vencido ou não está. Foi lá, estava vencida há muito tempo. E ele dirigindo com a carteira vencida.
mas não acredita. Tá? Então tem cético que às vezes passa a ser até ridículo, para não dizer bobo. Porque as evidências estão ali, não acredita. Mas nem tudo que aparenta ser Então às vezes nós levamos para o lado do exagero. E Tomé, ele era o tipo não cético, mas ele ficava sempre, tem que conferir primeiro. Não acreditava no que os outros contavam. Depois ele era a organização dos 12. Os 12 foi ele que fez. Ficou encarregado de estabelecer a ordem do itinerário. Ele que fez todo o agendamento de trabalho. Ele fazia os agendamentos de trabalho. Aonde, a distância, a rota, as despesas, que iam ter as previsões, né, da despesa, já entrava em contato com aqueles que eram encarregados de suprir, de buscar os recursos para ajudar na manutenção da despesa. Ele fazia toda essa organização do itinerário, era tudo com ele. Ele foi o diretor à altura do trabalho e dos movimentos do corpo apostólico. Era um bom executivo, excelente homem de negócio. Só que ele tinha um humor não estável. O humor dele não era estável. Era um homem em um dia e no próximo dia era outro homem. Pelo humor, mau humor, instável. Agora vem Tiago e Judas, Tadeu, não Iscariote, Tadeu. Os irmãos gêmeos tinham 26 anos. E eles tinham, assim, um senso bom, generoso, evitavam conflitos, prestavam serviço aonde precisavam. Eles tinham habilidade para realizar várias funções e por isso eles estavam disponíveis e estavam ajudando em vários aonde precisavam. Tinha aceitação social. Eles respeitavam os líderes, respeitavam a ordem que vinha dos líderes. E sobre Tiago, fala que ele morreu apedrejado. E o outro diz que ele morreu a golpe de paulada. E Judas morreu martirizado. Eles eram os principais porteiros na hora das pregações. E de fato eram os servidores gerais e mensageiros dos 12. Precisava ter essas pessoas que, veja lá com fulano, veja lá com fulano. Veja lá com fulano e ciclano, é eles. O que pode ser feito? Era assim, porque foi surgindo uma multidão de pessoas, né, junto com Jesus. Ajudavam Felipe, levavam dinheiro para as famílias cuidadas por Natanael, que Natanael não podia ir em todas as famílias. Leva lá esse tanto para aquela família lá, leva esse tanto. Então eles iam. E estavam sempre prontos para dar a mão e ajudar qualquer dos apóstolos. Agora vem o Simão, o Zelote. Ele era uma índole inflamada, revolucionário, radical, impulsivo e prático. Não vem se bobear para cá. Coisa séria. Ele gostava de vencer os desafios, era com ele. Senso de urgência em tudo e era de fácil motivação. Qualquer coisa que Jesus falasse, os outros falassem, ele já se motivava e já queria também fazer.
Ele era motivado a resolver as questões do seu jeito. Deixa para mim que eu resolvo. Eu tenho um jeito aqui que dá certo. E vai dar certo. Morreu também crucificado. Aqui, que fala ainda dele, não quer voltar? Ele foi dado a ele o encargo das diversões e do descanso do grupo apostólico. Ele era o recreativo do grupo, né? Um organizador muito eficiente das diversões e das atividades de recreação dos 12. E o Judas, que amava Jesus, mas não ao ponto de um dos mais instruídos entre os discípulos, tinha dificuldade de entender a si próprio. Ele não era sincero com ele mesmo. Às vezes eu não me entendo. Eu não me entendo o que passa pela minha cabeça. Também era organizado, eficiente, habilidoso, com muito tato e paciência apurada. Desempenhou com eficiência a função árdua de tesoureiro do grupo apostólico. Era um grande executivo, um financista capaz e previdente. Era de uma organização persistente. Nenhum dos 12 jamais criticou Judas. Ele acreditava em Jesus, mas talvez não tenha amado o Mestre de todo o coração, como os demais. Ele quis achar assim, que ele foi movido por aquela madame lá, né? Para ganhar um dinheirinho. Foi movido e achou que ia dar certo, porque na hora Jesus ia se manifestar e não ia permitir. Mas não, Jesus deixou correr. Ele era arrogante, brabo, com espírito de dúvida também, muitas vezes. E daí, como ele era o responsável por tudo aquilo, ele acabou abandonando o trabalho. Muito eficiente. Ele não traiu financeiramente o encargo que ele tinha. Ele foi muito honesto. Só que, à parte, ele cometeu aquele deslize. Então, observando todo o período que Jesus ensinava, muitas vezes eles entendiam menos do que os leigos. Nem tudo é entendido. Aí veio a doutrina espírita, com o passar dos anos, que Jesus, todo esse trabalho foi engrossando, de 12 foi para 72, de 72 foi 500 e poucos seguidores, quer dizer, apóstolos, foi aumentando. E depois foi decaindo de novo. Com o passar dos séculos, dos anos, Jesus, que prometeu que enviaria um consolador, quer dizer, uma doutrina que reforçasse tudo o que ele ensinou e que desse continuidade para a humanidade poder se apoiar e buscar o consolo para o seu sofrimento. Surgiu a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que ela é um tríplice aspecto: religião, espiritismo, ciência e filosofia. Esse aspecto aí, um tripé. Ali surgiu os apóstolos modernos, surgiram os discípulos e apóstolos modernos,
surgiu os discípulos de Jesus na casa de André Luiz. Alguns vocês reconhecem. Eu acho que todos estão encarnados ainda, né? Alguns eventos, algumas conferências que nós participamos aqui no centro de eventos, e mais umas fotos. E vamos indo, né? Com altos e baixos, um dia melhor, outro dia melhor ainda, e vamos indo, né? Então, que Jesus, acredito que todos os que seguem as religiões cristãs são discípulos do Mestre, e todos aqueles que já estão atuando são os apóstolos do Mestre, né? Que Jesus ampare a todos nós. E assim seja. Obrigada.